Se ponha de pé no seu lugar, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31. Para nós é uma satisfação estar aqui na igreja sede, né? A nossa igreja, matar a saudade, né? O Juninho apontou o lugar ali onde eu ficava, né? Falou, você ficava aqui, ó. É verdade, eu ficava no cantinho aqui. Muito bom estar aqui. Jeremias, capítulo 31, o versículo de número 15, amém? Jeremias, capítulo 31, o verso de número 15 ao 17. Conforme você for achando aí, diga um amém, tá bom? Glória a Deus. Vocês vão ter que me tolerar por uns minutinhos aí. Amados, diz assim a palavra do nosso Deus, nessa manhã, Jeremias 31, versículo 15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, planto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existiam. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há esperança para as suas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Repita comigo o verso 16. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há esperança para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para o meu futuro. Há esperança para a minha família. Aplauda ao Senhor no seu lugar, em nome de Jesus. Se assente aí com alegria, em nome de Jesus, amém, irmãos? Amados, o profeta Jeremias, ele se levanta em um período de dificuldade para Israel. Se você for ler a palavra do Senhor em Gênesis 35, 24, Raquel é a esposa preferida de Jacó, e Raquel ela tem dois filhos com Jacó, José e Benjamim. E José e Benjamim, eles são os pais do reino do norte. Israel era dividido, o reino do norte, o reino do sul. E José e Benjamim, que são os filhos de Raquel com Jacó, eles são os pais do reino do norte. O profeta Jeremias, ele se levanta em um tempo onde os assírios haviam levado cativo o reino do norte. Os filhos e os homens tinham ficado, as mulheres, os mais idosos. O texto nos diz que Raquel, o reino do norte chora. O texto diz: Raquel chora os seus filhos que já não existem. Raquel não se deixa ser consolada, porque os seus filhos, sua esperança foi levada cativa. O texto está nos dizendo que o reino do norte, a metade de Israel chorava, porque ela estava cativa pelos assírios. E o profeta se levanta em um período de choro, lamento e tristeza, para trazer uma palavra de esperança para um povo que está sem esperança. O profeta, ele se levanta para dizer ao povo de Israel, do reino do norte, dizendo assim: olha, vocês estão chorando. O texto diz: Raquel chora os seus filhos que já não existem. Raquel chora e não deixa se consolar. O profeta está dizendo que o reino do norte chorava tanto, porque os seus homens, seus filhos, a sua esperança estava cativa pelos assírios. Então o profeta Jeremias é levantado por Deus em um período de lamento, de lágrimas. E o profeta Jeremias diz assim: olha, o Senhor me levanta para trazer uma palavra a vocês. O Senhor manda eu dizer a vocês: reprimam a voz de choro, tire as lágrimas de teus olhos, porque há esperança para o teu trabalho, há uma recompensa para o teu trabalho. Meu amado, o que eu quero trazer para o seu coração nessa noite é que, independente
do que te foi tomado, roubado, há uma promessa para a sua vida, há uma recompensa para a sua esperança, para a sua fé nessa manhã. Não importa o que os assírios levaram embora, não importa como você está hoje, o Senhor manda trazer ao seu coração uma revelação dos céus. Há sempre esperança para nós que confiamos no Senhor. Há sempre esperança. Queridos, o versículo de número 16 diz: reprima a tua voz de choro, as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa pelas tuas obras. Diz o Senhor: pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. O verso 17 diz assim: há esperança ainda para o teu futuro. Você talvez está aqui nessa manhã e você talvez já teve algo tomado seu, algo que era por direito seu e às vezes nos é tomado. Quantas vezes nós perdemos coisas? Quantas vezes nós perdemos no contexto de igreja? Nós perdemos pessoas. No nosso contexto de trabalho, nós perdemos negócios, às vezes perdemos dinheiro. No nosso contexto de família, você que está aqui, que é pai, que é mãe, quantas vezes você não perde, às vezes, o seu filho para as drogas, para o mundo, para as bebidas, para tantos vícios que aí fora. Quantas das vezes nós não somos saqueados e muitas vezes choramos, e talvez você conheça alguém que não deixa ser consolado. Talvez você já foi em um velório e tentou consolar alguém que chora um filho, chora um pai que se foi, uma mãe que se foi. Não há palavra que console aquela pessoa. Não há palavras, você chega e por mais educação que você chega, tudo que você falar não vai consolar. Geralmente nós dizemos assim: olha, que Deus conforte o seu coração, olha, Deus sabe de todas as coisas, olha, meu sentimento, meus pêsames, que Deus conforte vocês. Mas na verdade isso não consola coisa nenhuma. Se você já perdeu alguém, você sabe, é um momento que você não quer ser consolado, é um momento em que você quer chorar, é um momento em que você quer lembrar, que você quer pôr para fora aquilo que está doendo dentro de você. Não importa quantas pessoas venham e te abraçam, não importa o que as pessoas digam, é o momento em que você quer chorar, é o momento que a gente não se deixa consolar. O reino do norte estava desse jeito. O verso diz que eles não queriam ser consolados. Eles não queriam ser consolados, porque havia sido tomado, havia sido levado cativo a esperança deles. E nessa manhã nós estamos aqui reunidos, e quantas das vezes nós não queremos ser consolados, porque perdemos algo, porque alguém foi-se embora, porque perdemos um membro da igreja, alguém da sua célula, porque o seu filho abandonou a igreja e foi para os vícios. Quantas vezes choramos porque perdemos um negócio, quantas das vezes choramos por algo que foi-se embora. Mas há uma palavra de Deus para nós nessa manhã: reprima tua voz de choro, tira as lágrimas de teus olhos. Há esperança para você, diz o Senhor. Há esperança para mim, há esperança para a igreja, há esperança para o teu trabalho, há esperança para nós. O profeta Jeremias, ele se levanta, ele traz essa palavra a um povo, e ele diz assim: olha, seus filhos voltarão para os seus termos, seus filhos voltarão. E eu quero dizer que aquilo que o diabo levou da sua vida, ele vai ter que trazer de volta em nome de Jesus. Você crê nisso? Erga suas mãos ao céu, diga: Senhor, eu creio que aquilo que o inimigo levou, ele terá que devolver, pelo poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus, pelo poder que há na cruz do Calvário. Eu creio nisso, amém. Aplauda ao Senhor no seu lugar. Nessa manhã nós temos que fazer uma pergunta: o que nos foi levado? No nosso contexto espiritual, o que nos foi levado? Nosso contexto de ministério, o que nos foi levado? Contexto de família, o que nos foi levado? Contexto profissional, o que nos foi levado? Contexto de esperança, o que nos foi levado embora? Essa é uma pergunta que temos que fazer. O que te foi levado embora? O que nos foi levado cativo? Talvez o que te foi levado cativo foram os seus sonhos. Talvez o que te foi levado cativo foi uma célula que você liderava, uma liderança. Talvez alguém da sua casa que foi para o mundo. Talvez o que te foi levado cativo é algo que você não vê nem mais condições de existir de novo. Porque é o que diz o texto: Raquel, o reino do norte chora os seus filhos que já foram e já não existem.
o reino do norte chorava e dizia assim: não há esperança deles voltarem de novo. Está escrito aqui: choram os filhos que já não existem. Eles já estavam dando por finalizado, acabou, morreram, não existam mais. Aí o profeta se levanta e diz assim: há esperança, porque a palavra final é de Deus, não é sua. A palavra final é de Deus, não é minha. A palavra final não é do seu patrão, é de Deus. A palavra final não é de um político, é de Deus. A palavra final não é de um juiz, é de Deus. Entenda isso nessa noite. A palavra final da sua vida, ela vem do Senhor, ela não vem dos homens ou da circunstância. Você consegue entender isso nessa noite? Nessa manhã, né? Noite não, gente. Você consegue entender isso nessa manhã? Eu não sei o que te foi levado cativo, mas eu sei que se cumprirá o que está no verso 8 e no verso 9. O verso 8 e o 9 do capítulo 31 diz assim: eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Diga: voltarão para aqui. Verso 9 diz assim: virão com choro, com súplica, os levarei, guiá-lo-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. Entenda isso: eu os trarei de volta, diz o Senhor. Cego, aleijado, cheio de marcas, consequências, mas diz o Senhor para você: eu os trarei de volta. Quantas vezes perdemos pessoas no nosso contexto de igreja? Eu já perdi, foi-se embora. Eu trago uma palavra para você hoje que perdeu alguém da sua célula, seja da igreja, seja onde for. O Senhor tem poder para trazer de volta. Aleijado, coxo, cego, o Senhor traz, arrebentado, o Senhor põe aqui de volta. E ainda que eles não voltem, o Senhor os traz na pessoa de outros. O Senhor os traz nas pessoas de outros. Um dia eu fiquei desesperado por pessoas que foram embora. Um dia eu chorei por pessoas que foram embora. Um dia eu me senti incapacitado por pessoas que foram embora. Mas o Senhor me trouxe essa palavra. E o Senhor trouxe essas pessoas nas pessoas de outros. Não sei se você entende isso. O Senhor mandou pessoas melhores. O Senhor mandou pessoas com não tanta bagagem, mas com muito mais disposição. O Senhor me trouxe pessoas com disposição para a guerra. E é isso que eu preciso, de pessoas com disposição para a guerra. Porque não adianta eu ter um soldado do meu lado com um fuzil guardado. Eu quero um soldado com um fuzil apontado para a cabeça de Satanás. E pela graça e misericórdia do seu Senhor me deu soldados com um fuzil na mão apontado para a cabeça do inimigo. Eu já chorei por coisas que foram embora. Eu já chorei por coisas que foram levadas cativas. Eu já chorei por sonhos que não se realizaram. Eu já chorei por oportunidades perdidas. Eu já chorei por muitas situações que foram levadas cativas. Eu já chorei, mas eu também já chorei de alegria, porque eu vi o inimigo tendo que devolvê-las, ainda que seja na pessoa de outras, ainda que seja em outras oportunidades. Eu chorei de alegria, porque eu vi que o Deus de Israel, Ele é fiel e Ele é Pai sobre nós. Se você crê que Deus é Pai sobre a sua vida, e Ele vai trazer de volta o que te foi levado cativo, aplauda o Senhor no seu lugar mais uma vez, em nome de Jesus. O verso 17 diz a esperança para o teu futuro. E nós como igreja temos que entender isso. Nós não vivemos baseado no que vemos. Nós não caminhamos pela vista, pelo que estamos vendo. Nós caminhamos por fé. Caminhamos por fé. Nós pregamos o evangelho por fé. Nós convidamos pessoas para uma igreja, para uma célula, para um culto por fé. Você sonha algo para a sua família por fé. Você sonha talvez em ver o seu marido liberto por fé, o seu filho liberto por fé, porque às vezes humanamente não tem condições. Ontem, depois de um evangelismo na praça lá do Passatempo, né? Por si, uma praça muito bonita, nós fizemos um evangelismo lá à tarde, fomos para uma casa de um parente nosso, e fomos reunir.
era aniversário, né? E som alto, bebida, música, funk, sabe, aquela coisa. E a gente ali, né? Porque o cristão, ele tem que saber ser luz onde ele está. É muito fácil virar as costas e ir embora, mas eu quero ver você brilhar. E a gente ficou ali até quase 1h da manhã, conversando, nos retirando, e eu olhava, eu falava: Senhor, eu creio que isso aqui vai mudar. Eu creio que isso vai mudar. Por fé. Aí tinha um grupo de desviados, né, de uma igreja. A minha esposa chegou para eles e disse: mas se fosse uma vigília vocês não estavam aqui. Vocês estão dançando, vocês estão rebolando, mas eu queria ver se fosse uma vigília. Eles falaram para ela: é verdade, se fosse uma vigília a gente não estaria aqui essa hora não. Não estaria na igreja essa hora não. Mas nós falamos por fé. Mas nós cremos que o Senhor vai trazê-los de volta para a presença do Pai. Nós cremos que o Senhor vai restaurá-los. Nós cremos que o Senhor vai curá-los. Porque nós sabemos que é um grande vazio. Nós sabemos que é uma grande ilusão o mundo. Nós sabemos que é uma grande perdição o mundo. Mas quantas vezes não nos dói ver pessoas cativas? Quantas vezes não nos dói ver que o inimigo cativou um sonho nosso, um plano nosso? Como é ruim planejar algo e aquele algo não sair. Como é ruim sonhar, projetar, pôr num papel, sonhar, orar, derramar lágrimas e de repente aquilo não sai como queríamos. Mas quando eu olho para essa palavra, quando eu vejo o profeta Jeremias se levantando, eu encho o meu coração de prazer, porque eu descubro que há esperança para nós. E nessa manhã eu não conheço seu coração, como minha esposa disse aqui. Eu não tenho o poder de conhecer o seu coração, o seu íntimo, mas há um Deus sobre nós que conhece. E esse Deus diz que há esperança para nós. Há esperança para a minha família. Há esperança para os nossos sonhos. Há esperança para o nosso ministério. Há esperança para a nossa vocação. Há esperança. O que precisamos é de um alicerce, de uma base que nos traga confiança. O salmista diz no Salmo 65, verso 5: com prodígios nos respondes em justiça. Ó Deus da nossa salvação, a esperança de todas as extremidades da terra e do mais remoto mar. Com prodígios nos respondes em justiça. Ó Deus da nossa salvação, a esperança de todas as extremidades da terra e do mais remoto mar. A nossa vida ela é feita de momentos que às vezes nós nos posicionamos no mais profundo abismo. Às vezes nós buscamos as extremidades da terra para nos esconder, porque algo nos foi levado cativo e nós estamos desesperados e achamos que não há possibilidade de vivermos o que Deus tem para nós. Às vezes nós buscamos esconderijos. Às vezes nós fazemos como Elias, ameaçado por Jezabel. Nós entramos numa caverna, nós chegamos a pedir a morte, mas mesmo na caverna, não tem como se esconder de Deus. Deus foi até Elias e disse: Elias, o que tu fazes aqui dentro dessa caverna, Elias? Jonas, ele buscou o mar, e Deus foi atrás de Jonas no mar. Aonde nos esconderemos de Deus? A palavra do Senhor nos diz que há esperança em qualquer extremidade da terra. Então você está aqui, talvez você esteja numa extremidade muito distante. Talvez você esteja muito distante, a esperança está muito distante. Ainda assim, nesse lugar onde você está, o Senhor diz que há esperança para você. Ah, pastor, eu já nem estou mais na terra, eu já estou em alto mar. Ainda que você esteja no mais remoto mar, há esperança para você. Há esperança para nós. Há esperança para o nosso coração. Colossenses 1:27 diz que Cristo em nós, a esperança da glória. Olhe para mim nessa manhã. Cristo estando em nós, tem de haver esperança por uma glória maior. Porque quando Cristo está em nós, há uma esperança de que a leve e momentânea tribulação que passamos não há de se comparar com o eterno peso de glória que virá sobre nós no amanhã.
Em Hebreus 11, do 24 ao 27, Moisés, ele sabia que havia uma recompensa. E por isso que em Hebreus capítulo 11, do 24 ao 27, Moisés diz o seguinte: eu sei que há um galardão para mim lá na frente. Ele recusa tudo que o Egito lhe oferece, porque diz o texto que ele contemplava, ele conseguia pelos olhos da fé enxergar lá na frente e ver que havia uma esperança, uma recompensa. Você entende isso? Em Gênesis 21, do 9 ao 18, Sarai havia dado sua serva Agar a Abraão para gerar um filho. Abraão e Agar tiveram Ismael. Passando o tempo, Abraão é agraciado por Deus e Isaac nasce. A questão é que Ismael zombava de Isaac. Ismael já era maiorzinho, Isaac era menor. Ismael dava uns tapas na orelha de Isaac. E a hora que Sara viu Ismael dando uns tapinhas na orelha de Isaac, Sara ficou doida. Sara falou: não, esse é o filho da promessa. Esse é o filho da promessa. E Ismael, o filho de Agar, o filho da serviçal, está dando tapa, peteleco na orelha do filho da promessa. Sara disse a Abraão: põe essa mulher para fora com esse filho. Abraão faz isso, dá pão, dá água. O pão e a água acabam. E se você for ler Gênesis 21, do 9 ao 18, a palavra do Senhor diz, no verso 16 e 17, que Deus, quando Ele vê que Agar, ela coloca Ismael debaixo de um arbusto, e ela se afasta para ver quem morrer, a promessa, porque havia uma promessa para Ismael, e futuramente se cumpre, ele se torna o pai dos ismaelitas. Havia uma promessa liberada por Deus sobre Ismael, mas Ismael está sem pão e sem água, ele está morrendo debaixo de um arbusto. Agar, ela vai dando passos para trás e olhando para a promessa. Talvez você está aqui nessa manhã e você está dando passos para trás e vendo a promessa morrer, porque uma coisa é você dar as costas para a promessa, outra coisa é você ver a promessa da sua vida morrer. É diferente. Uma coisa é você ver, outra coisa é você não ver. Agar, ela coloca Ismael debaixo de um arbusto e ela vai se afastando, olhando para Ismael. E Ismael começa a chorar. Agar também chora. Mas aí o versículo 16 e 17 de Gênesis capítulo 21 diz que Deus, Ele ouviu o choro de Ismael. Não foi de Agar, de Ismael. Ele viu a promessa morrendo e Deus disse: espera aí, eu tenho um propósito para essa promessa. Não pode morrer. O Senhor tem um propósito nas promessas da sua vida, elas não podem morrer. O Senhor, Ele cessa o choro de Ismael, quando Ele diz a Agar: volte, pegue o menino. E quando ela volta, pega o menino, a Bíblia diz que os olhos dela são desvendados, e ela consegue ver um ribeiro. E ela leva o seu menino até o ribeiro, a promessa até o ribeiro. Ela consegue matar a sua sede, saciar a sua sede. O texto que lemos de Jeremias 31, o verso 9 diz assim: eles virão com choro, com súplica, os levarei, guiá-lo-ei aos ribeiros de águas, por caminhos retos, em que não tropeçarão, porque eu sou pai de Israel. Aqueles que foram, voltarão para cá, porque aqui é ribeiro de água viva. A sua cela é ribeiro de água viva, a sua vida é ribeiro de água viva, a sua casa é ribeiro de água viva. Eles terão que voltar, ainda que sejam com a língua para fora, para beber da água que jorra daqui, da água que jorra daí, da água que jorra da sua casa, da sua vida. Essa foi a palavra de Jeremias para Israel. Eles vão voltar com choro, com lágrimas, e eu os guiarei ao ribeiro, onde eles possam saciar sua sede. Eu creio nisso. Porque se eu não crer nisso, eu tenho que parar de pregar. Eu tenho que parar de falar sobre esperança para as pessoas. Eu creio nessa verdade. Porque se eu não crer nessa verdade, nós podemos guardar nossas Bíblias, fechar as igrejas. Se nós não pregarmos isso,
nós podemos fechar nossas células, nós podemos baixar as portas, nós podemos guardar os instrumentos, nós podemos desligar os ventiladores, nós podemos pedir a CEMIG para cortar a luz, a DEMAI para cortar a água, e vamos deixar fechada a igreja. Entenda, você está aqui hoje porque você é um profeta da esperança. Você é a voz da esperança, porque a sua vida, ela precisa gerar esperança para as pessoas. E a grande questão hoje é: será que estamos chorando ainda? Será que estamos derramando lágrimas ainda? O Senhor diz: para de chorar, pelo amor de Deus. Para de derramar lágrimas por isso, pelo amor de Deus. Trabalhe. Há recompensa para o teu trabalho, há recompensa para a sua esperança. Coloque a sua esperança em ação, sua fé em ação, meu irmão. Você já viu que o choro paralisa a gente? Eu estou encerrando. Você já viu que o choro ele paralisa a gente? Quando a gente começa a se desesperar, nós ficamos paralisados. Eu conto sempre um testemunho eu conto sempre os testemunhos que já contei aqui, mas vou contar novamente. Houve um período no ministério meu e da NET, no Passatempo, que nós íamos para pregar, para falar do amor de Deus, para pastorear, e havia um choro tão grande no nosso coração, pelas barreiras, pelas lutas, pelas guerras que tínhamos pela frente, que nós chorávamos internamente, chorávamos por dentro. E eu conto isso que muitas das vezes nós saímos para fazer uma visita, para pregar, para convidar alguém para ir para o culto, para entregar um folheto nas casas, uma carta da igreja nas casas, venha para o culto. E tinha momentos que eu não conseguia entrar nas casas, eu não conseguia apertar a campainha. Tinha dias que eu ficava o período da manhã dando volta no bairro, porque eu não conseguia parar em uma casa, eu não conseguia convidar alguém, porque eu ficava tão vidrado em alguém que tinha me deixado, eu ficava tão vidrado em alguém que tinha falado uma palavra dura a meu respeito, eu ficava tão vidrado em alguém que não acreditava em mim, em alguém que lançava uma palavra de desesperança em mim, que eu não conseguia falar para alguém assim: vamos para o culto, porque eu já ia para o culto abatido, desanimado, eu já subia para pregar derrubado, eu já subia para pregar com medo, porque a hora que acabasse o culto alguém ia falar alguma coisa, a hora que acabasse o culto algum problema ia ter, e não havia esperança, não havia prazer. E houve um momento, 3 anos atrás, que eu quase desisti. Houve um momento que eu estava para pedir arrego, eu estava para pedir: pastor, não dá, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, fiz o que pude, não dá. E a minha esposa, ela teve que me dar uma injeção de ânimo. Ela disse: para de chorar, para de ver quem não quer caminhar com você, pare de olhar para quem não quer ser pastoreado por você, pare de chorar por quem foi embora, por quem te deixou e não está nem aí para você. Ela disse: comece a olhar para quem quer caminhar com você, comece a ver quem quer sonhar com você. Pare de chorar, reprima a voz de choro, porque o choro paralisa a gente, ele traz o medo, paralisa a gente, e a gente corre o risco de começar a valorizar mais os que foram do que os que ficaram. Corremos o risco de ficar pensando numa oportunidade perdida do que nas oportunidades novas que temos. Nós corremos o risco de valorizar tanto o que o ladrão nos tomou, que nos esquecemos do que ele deixou. Quando o bandido entra numa casa, tem pessoas que quase morrem porque ele levou um aparelho eletrônico, um notebook. Mas nós temos que glorificar a Deus pelo que ele não levou. Ontem eu estava numa casa em Lavras, do João e da Vanessa Graciele, e eles estavam dando um testemunho. Uma família restaurada pelo Senhor, né? Estava à beira do precipício. Ela veio aqui há muitos anos atrás, acho que ela era da igreja aqui. Ela casou com o João, estava desestruturada, eles estavam quase terminando. A gente teve um relacionamento com eles nesse período, e Deus abençoou. Hoje ela está grávida, uma família muito abençoada. E ontem eu estava lá orando na casa deles em Lavras, vendo algumas coisas,
ela começou a me contar um testemunho de um bandido que entrou na loja. Eles têm uma loja de informática. Eles estavam com muitos notebooks lá, com monografia, que eles tinham que arrumar as coisas. Notebooks de empresa, que eles fazem manutenção. E pela manhã eles levantaram, e quando o marido saiu pelo portão, a loja do lado da casa, o marido viu a porta arrombada. E ele já cheirou por dentro, ele disse que voltou, acordou a esposa, e ele já começou a pensar no prejuízo, em indenizações, empresas, pessoas que iam pedir indenizações, porque haviam monografias, trabalhos, coisas importantes. E a primeira coisa que veio na cabeça deles, o inimigo deve ter roubado tudo. Como é que nós vamos ressarcir essas pessoas? Aí ele disse que a esposa não conseguiu caminhar até a loja. Ele entrou e ela ficou de fora, com a mão na cara, baixa, falando: Deus, misericórdia, e agora? Como é que nós vamos fazer? E de repente ela fala que começa a escutar ele dar glória a Deus lá dentro. Ele começou a dar glória a Deus, aleluia. Ela falou: não estou entendendo, ele está sendo batizado lá dentro, mas justo agora? Será que Deus está falando com ele justo agora? No momento de roubo, no momento de dificuldade, no momento de prisão? É porque ele disse que o bandido entrou e tinha notebooks, tinha computadores, tinha vários aparelhos eletrônicos. Ela falou que a única coisa que eles levaram foi 2 aparelhos celulares da loja. Ela falou: pastor, tinha tanta coisa valiosa, preciosa, eles não levaram. Mas quantas vezes nós não damos glória a Deus, aleluia, ficamos chorando às vezes o que o inimigo levou, ficamos derramando lágrimas pelo que o inimigo levou. Meu querido, nesta manhã, reprima tua voz de choro, tire a lágrima de teus olhos, semeie fé, esperança, porque o Senhor diz para você: há esperança para o teu futuro. Se você crê nisso, erga suas mãos aos céus e aplauda ao Senhor. Aleluia. Você crê nessa palavra? Fique de pé.